Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Você nasceu do amor. Você nasceu do amor. Você é amado. Você é amado. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, iniciamos Espiritismo e Educação, agradecendo desde já a sua companhia e que possamos, até o final, estarmos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. Espiritismo e Educação tem a proposta de conversar sobre a educação na visão do Espiritismo, levando em conta a imortalidade da alma, a vida futura, a reencarnação, enfim, os princípios que formam a nossa doutrina. Eu, Marcos Demário, aqui do Rio de Janeiro, e também do Rio de Janeiro, aqui do nosso lado na tela, nosso querido Ronaldo Gomes, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, saúde, gratidão a todos pelo carinho. Jesus nos abençoe e nos inspire mais uma vez no dia de hoje. Muita paz a todos. Hoje é o terceiro programa consecutivo em que estamos conversando sobre prevenção ao suicídio, porque estamos no mês de setembro. E setembro é justamente chamado de Setembro Amarelo, que é a campanha em favor da vida e prevenção ao suicídio. Naturalmente que o nosso enfoque, claro, está sempre dentro do campo da educação. E estamos trazendo aqui para o programa o conteúdo da codificação espírita, das obras de Allan Kardec, que falam mais diretamente sobre essa questão do suicídio e por que devemos sempre defender a vida. E lembrando que estamos aqui ao vivo e, portanto, você pode participar, basta você enviar a sua mensagem, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, aqui da Web Rádio Estação da Luz. Né, Ronaldo, nós já exploramos, né, parte, né, desse conteúdo das obras da codificação, mas tem mais, não é mesmo? Tem muito mais. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa parte aqui, do finalzinho do 16 e o final 17, no capítulo 4 do Evangelho, sobre a loucura, o suicídio e a loucura. Eu gostaria de 2 pontos fundamentais hoje, Marcos, para que a gente finalizasse. Primeiro é a carga emocional que os suicidas têm, que não é fácil. O materialismo, a falta da visão no futuro, mas a carga emocional, o sentimento um tanto quanto avassalador, sem um horizonte. E o segundo ponto é que, como o nosso tema é sobre espiritismo e educação, há que levar em consideração o processo da educação. Ou seja, a criança já nasce com algumas coisas, levando pelo lado espiritual, e no decorrer da infância, da adolescência, certas tendências, elas podem ser trabalhadas. É que, às vezes, é tão sutil, Marcos, que passa desapercebido. Mas vamos lá, como um processo de educação, vamos dos 2 pontos que eu citei, vamos nesse processo da educação. Desde ter idade, a atenção dos pais, dos avós, quem esteja educando, é uma complexidade também familiar, que nós sabemos, social, em todo um contexto até cultural, mas a nível de uma educação moral, pelo amor, pelo carinho, por essa devoção familiar, esse equilíbrio familiar, não está também intrínseco aí o aspecto de ajuda e de colaboração, de detectar, até certo ponto, a depressão que vem logo após o suicídio? Bem, o espiritismo
ao nos informar que a criança é um espírito reencarnado, nos coloca numa posição bem diferenciada em relação a esse ser. E Allan Kardec nos lembra da necessidade, no campo da educação, da primeira coisa a fazer, que é saber observar. Como você colocou, é um espírito. Ora, ele já teve outras encarnações e está tendo agora esta encarnação. Portanto, ele traz dessas suas existências passadas experiências e aprendizados. Nem sempre experiências bem resolvidas e nem sempre aprendizados mais espirituais. Então, os pais precisam saber observar as tendências de caráter, as ideias que o filho, que é um espírito reencarnado, está trazendo. Então, saber fazer essa observação é muito importante. E, claro, não adianta apenas observar, é preciso saber, obviamente, fazer as devidas intervenções. Mas, para fazer as intervenções, é necessário dar também exemplos. Porque se você mantém-se em ideias materialistas e, de vez em quando, você mesmo tem desequilíbrio emocional, vai ficar difícil você corrigir uma tendência à depressão, uma tendência à tristeza, ao isolamento e ao suicídio que a criança possa apresentar. Antigamente, se pensava que só cometia suicídio o adulto. Mas hoje, nós sabemos muito bem, estão aí as pesquisas, as estatísticas, mostrando que nós temos o suicídio já na infância, na adolescência, na juventude, ou seja, em todas as faixas etárias. Por que isso acontece? Claro, existem vários fatores. Um deles é justamente o que o espírito está trazendo do passado e que precisa ser resolvido no hoje. Outro fator é que muitas famílias estão desestruturadas. E como estão desestruturadas, não estão conseguindo educar convenientemente, nem dar aos seus filhos um ideal superior de vida, mostrando a eles a importância de transcender este viver material. Então, são coisas que nós precisamos trabalhar urgentemente durante a infância. E, olha, aquele ditado que diz, não, cão que ladra não morde. Ou seja, não, se ele está ameaçando se matar, é só da boca para fora. Não é verdade. Não é verdade. Na verdade, já são sinais que a criança, que o adolescente já estão dando. Então, tem que se levar isso muito a sério, abrir o diálogo, abrir o coração, para evitar que esse espírito venha novamente a cometer o suicídio, porque provavelmente já o cometeu em existência passada. Nós podemos abordar aqui alguns aspectos da educação na infância, que é o não. Tem muita gente que não concorda com o não, não concorda com o não. Mas quando chega numa certa fase, o não, a vida, às vezes, nos proporciona cada pedaço difícil, os percalços da vida, e o não fica difícil. Não é um não pelo simples não, mas o que nós sempre propomos é um não, dialogando, mostrando as razões, das causas, das consequências dos nossos atos e dos limites. Fala um pouco sobre isso, Marco, por favor. A vida não é um mar de rosas, né, como se fala assim poeticamente, porque nós estamos num planeta, né, num mundo de expiações e provas. Então, todos nós passamos por determinadas provações. Todos nós temos determinadas provas que precisamos passar para o nosso engrandecimento, e aquelas provas que nos acontecem por causa dessa nossa sociedade egoísta, materialista, conturbada. Então, você não vai receber sim o tempo todo, você não vai poder fazer sempre o que você quer, o que você pensa, como você quer, como você acha. A vida não é assim. Boa noite à nossa Wanda Maria, que está aí nos acompanhando.
Um abraço a você. Também a nossa Ivonete. Uma boa noite a você, Ivonete. Então, é preciso que a criança aprenda sim ou não. Ou seja, que nem sempre o querer dela é que vai vigorar. Porque já pensou se o meu querer tem que ser obedecido sempre, o seu querer tem que ser obedecido sempre, o querer dele tem que ser obedecido sempre. Ora, como é que nós iríamos viver desse jeito? Não tem como. Então, é preciso aprender. Quando é não, é não. Agora, você colocou bem, é o não dialogado, é o não conversado, é o não explicado, para que a criança possa formular o seu próprio conceito e apreender esse conceito do não em relação às várias situações da vida. E aí entra a questão dos limites. Limite, muitas pessoas entendem limite de uma forma equivocada. Quer dizer, o limite é aquele ponto de onde você não pode ultrapassar. Sim, tem esse significado. Mas, em educação, nós também temos que entender o limite como algo que precisa ser ultrapassado. Então, são questões diferentes aqui. Bom, limite. O limite que não deve ser ultrapassado é onde começa o direito do outro. Então, você tem um limite aí. Mas, por exemplo, a criança. Ora, é um espírito reencarnado. O espírito quer se desenvolver. E a criança está o tempo todo se desenvolvendo, não é mesmo? Vai passando pelos estágios de desenvolvimento, vai dominando isso, vai dominando aquilo, e ela quer, então, cada vez saber mais, conhecer mais, ter mais habilidades. Portanto, nós entendemos aí que, nesse caso, são limites que precisam ser ultrapassados. Senão, ela não vai crescer, não vai conseguir se desenvolver. Então, vamos separar as coisas aqui. O que mais importante a ser trabalhado é o limite moral, que é justamente esse que sabe respeitar os direitos do outro, do mesmo jeito que se quer que os seus direitos sejam respeitados pelo outro. É uma regra muito simples, mas que precisa ser conversada, para que essa criança, que esse espírito reencarnado, compreenda isso. E ele compreendendo, ele vai apreender. Ele tem que ultrapassar os limites da inteligência? Tem. Tem que ultrapassar os limites das virtudes já desenvolvidas? Tem, porque o rumo dele é a perfeição. Ele tem que ultrapassar os limites de respeito aos direitos dos outros? Não. Aí não, porque é uma questão de ordem moral. E tudo isso tem que ser trabalhado na infância, para que depois ele, vivendo na sociedade, possa justamente trabalhar isso com tranquilidade, porque é algo que ele já incorporou, que ele apreendeu, e aí ele vai gerar mais justiça, paz e felicidade, com toda certeza. E a fortaleza da solidão, Marcos? Porque hoje nós temos o aspecto da solidão. E a solidão, ela se disfarça de várias maneiras. Eu posso estar rodeado de pessoas e estar sozinho. E eu posso, de fato, estar sozinho, mas me sentir bem em aspectos comigo mesmo. Então, é muito paradoxal essa solidão. Mas a solidão em si, ela leva também esse aspecto. Ela se isola, ela se vê num labirinto. É bom tocar nesse ponto, porque as tendências, as ideias inatas, enfim, que já vem, nós percebemos isso numa simples brincadeira da criança. Ela se isola, ela não quer estar com os demais, enfim, são N situações. Mas a solidão também, ela implica um pouco nesse aspecto da depressão e do suicídio. Sem dúvida. A solidão é muito perigosa. E os pais, os educadores, de uma forma geral, têm que saber observar e captar isso. Então, olha só, quando o seu filho, seja ele criança, adolescente, jovem, se isola, por exemplo, e hoje, então, com o celular e as redes sociais, é preciso tomar um cuidado muito grande. Então, quando ele se isola demais, não sai de casa, ele prefere, por exemplo, ficar na internet,
do que sair com os amigos da escola. Tem uma festa de família e a primeira coisa que ele faz é reclamar que tem que ir nessa festa. E quando vai na festa, se isola lá num canto, ele não participa. São sinais perigosos, muito perigosos. E que os pais têm que observar isso, porque nós somos seres de relação e não podemos viver isolados. Momentos de solidão são uma coisa. Momento que você quer realmente pensar na vida, nas coisas, você quer fazer uma leitura, tal, e você vai se isolar. Cara, esses momentos são importantes, o momento da meditação, então, são momentos, mas que estão perfeitamente equilibrados na sua vida. Isso não é problema. Você tem aí uma tristeza por algo que não deu certo, é natural o desejo de ficar um pouco sozinho, né, para pensar, até chorar, isso é natural. Mas quando isso está acontecendo diariamente, horas a fio, o sinal não está mais amarelo, já está vermelho, piscando. É mais do que na hora desses pais e os educadores agirem imediatamente, porque essa solidão é que leva à depressão, leva à monoideia, né? Aquela ideia fixa que começa a se estabelecer e que os espíritos inferiores vão alimentar. Boa noite a você, Rosana, lá de Roraima. Ó. Então, o nosso... Antes de começarmos o programa, vamos fazer aqui um parênteses. O nosso Tavares, que está aí na técnica, estava nos falando desse atendimento. Tavares, põe de novo aí, põe de novo na tela, Tavares, por favor. A questão da menina aí de 11 anos, isso. Ela desencarnou hoje com 11 anos no hospital, aliás, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, a nossa a Sofia de Oliveira dos Santos. Vamos orar por ela, assim como para todos. Obrigado, Tavares. Então, nós precisamos, sim, estar juntos, perceber, não deixemos os nossos filhos isolados horas e mais horas, todos os dias. E quando eles começam a responder só com monossílabos, é assim, não, talvez, vou, não, também é outro sinal. E se ele não consegue mais dialogar, e as conversas dele giram sempre em torno do que ele vê na internet, tudo isso são sinais que estão indicando que nós temos um problema sério aí, que pode sim estar gerando uma depressão, e depressão é porta aberta ao suicídio. E o suicídio é sempre um atentado à vida, e as consequências espirituais são sempre muito ruins. Então, muita atenção a esses comportamentos. Perfeito, Marcos. Nós estamos hoje finalizando aqui foram 3 programas específicos sobre isso, e você vê que o tema ele é profundo. Cada vez que a gente vai analisando todas as questões, tanto materiais quanto espirituais, ela se amplia cada vez mais. Afinal, estamos falando de seres humanos, espíritos imortais, o materialismo está muito grande, a indiferença está muito grande, eu tenho reparado isso, os acontecimentos estão aí, nada contra, não estamos aqui querendo abordar que de uma hora para outra as coisas irão melhorar, não. Há um melhoramento porque ele é individual e coletivo. Então, quando nós abordamos esses aspectos, principalmente do suicídio, porque não é o espiritismo que fala sobre isso, mas a própria ciência, as próprias organizações médicas falam do mal do século, que é a depressão. Então, nós devemos estar atentos, muito atentos, sobre todos os aspectos, porque dá sinais. Marcos já falou várias vezes aqui, ele dá sinais sutis, mas dão sinais. É igual aquela história, cão que ladra não morre. Reforçando o que você falou. Se falou, tenhamos toda a atenção. Marcos, o segundo ponto, não poderíamos deixar de ratificar aqui, que é o item 17 do Livro dos Espíritos, que fala do capítulo 4 do suicídio e a loucura.
o Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas, a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns a cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que, porventura, pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. Eu vou por essa parte por enquanto, Marcos. Olha que interessante. O Espiritismo vem nos trazer espíritos de suicidas que vêm abordar. E aquele livrinho fininho do Gerson Simões Monteiro, Suicídio e Suas Consequências, demonstram vários casos ali. É importante estarmos atentos. E os próprios espíritos vêm falar. E como ele diz, que apesar de não ser eterno, não ser isso ou aquilo, mas o sofrimento atroz que os espíritos passam até que venha realmente a ter essa conscientização do ato cometido perante a si mesmo, perante aos seus e, principalmente, ferindo a lei divina, da lei de vida do Espírito e das existências reencarnatórias que deixou e deixa, às vezes, de aproveitar para o nosso próprio aperfeiçoamento. Allan Kardec sempre nos mostrou que o Espiritismo não é apenas filosofia. Claro que a sua filosofia é da máxima importância, mas não é apenas isso. O Espiritismo também é ciência. E é ciência de investigação da realidade da vida imortal, do que nos acontece do depois da morte. É a pesquisa do que é esse mundo espiritual, essa dimensão de onde nós viemos e que nos aguarda. Então, nós temos um canal importantíssimo dentro disso, que é a mediunidade. Porque através dos médiuns, que nada mais são do que intermediários das comunicações, os que desencarnaram podem se comunicar conosco e fazer os seus relatos, dizendo o que aconteceu com eles no depois da morte e como eles se encontram agora na vida espiritual. E Kardec se debruçou sobre isso e vai nos apresentar, então, depoimentos magníficos que estão publicados na coleção da Revista Espírita, que ele ficou à frente de 1858 até março de 1869, em edições mensais, mas também no livro O Céu e o Inferno. Kardec dedicou, na segunda parte dessa obra, um capítulo inteiro só para as comunicações de espíritos suicidas, relatando para nós o que aconteceu com eles, e em diálogos magistrais, que Kardec só conseguiu obter as informações através do diálogo e muitas orações a esses espíritos. Então, o espiritismo não se coloca contrário ao suicídio apenas do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista moral religioso. Se coloca também contra o suicídio do ponto de vista científico de pesquisar a realidade do depois da morte. E como ele coloca no texto, bem, o Espiritismo põe por terra, acaba com essa história da pena eterna, né, que vai sofrer eternamente por ter feito atentado contra a própria vida. Não existe punição eterna. Mas, mesmo que seja por pouco tempo, mesmo que o espírito venha, então, a consolidar o arrependimento, o remorso, o sofrimento moral dele, o sofrimento espiritual por ter cometido suicídio, é muito grande. E todos os espíritos, tanto os benfeitores espirituais quanto esses suicidas, todos são unânimes em realmente dizer que você chegar ao suicídio é dar mostras perante Deus da sua falta de coragem moral perante as provações da vida.
E, às vezes, nós nos tiramos a vida por coisa bem pequena, por algo que nós poderíamos superar, como, por exemplo, você ter que refazer a sua vida. Hoje em dia, nós estamos assistindo muitas separações de casais. Ok, isso acontece. Mas não significa que você tem que se tirar a vida. Porque você pode se refazer, não é mesmo? Não deu certo hoje esse relacionamento, mas quem sabe não dará certo amanhã em outro relacionamento. Nós temos que ter essa coragem, essa fé, para suplantar, seja lá o que for que aconteça conosco. Porque Deus é o Senhor da vida, não nós. Então, nós sempre prestaremos contas daquilo que estamos fazendo. Então, eu recomendo aqui a leitura da segunda parte, pode ler a segunda parte inteira de O Céu e o Inferno, depois pode se fixar mais no capítulo sobre as mensagens dos espíritos suicidas, porque o Espiritismo mostra a nossa realidade. A morte não existe. Nós vamos retornar ao mundo espiritual através da morte. E vamos ter que responder pelas nossas ações aqui na Terra. Então, sempre teremos que arcar com as consequências daquilo que fazemos. E o suicida, esse vai ter que responder muito, porque atentou contra a vida que não lhe pertence, e sim a Deus. Então, fica aí a recomendação, segunda parte do livro O Céu e o Inferno. E, dando continuidade que você está abordando, um dos pontos que parece, olha que interessante, parece que não tem nada a ver com suicídio é o aborto. É o suicídio inconsciente. E, às vezes, até consciente. É muito profundo o que nós vamos comentar aqui, porque ele causa consequências gravíssimas, tanto física quanto morais, psíquicas, às mulheres, principalmente, que fazem o aborto. Uma delas, materialmente, podemos dizer aqui, é o câncer de colo, do útero. E também as consequências espirituais, morais, do espírito que está para reencarnar. Eu gostaria, Marco, eu sei que o tempo é curto, mas é uma abordagem interessante, porque numa vez na faculdade, com os alunos, não desrespeitando quem é a favor, quem é contra. Eu ali, como professor, você tem que ter uma visão técnica e científica, porque é um campo da ciência a faculdade. Quando começaram a discutir e tal, o que era a favor e contra, vocês que são a favores, não vamos conversar mais. Ele, mas você vai parar de conversar conosco? Sim, não tem que conversar com você. Mas como, professor? Isso aqui não é no campo das ideias. Eu falei, não, a mãe de vocês abortaram, então vocês não têm como falar, vocês estão mortos. Marcos causou muita reflexão. E aí foi a discussão para que pudessem refletir sobre esse aspecto. Mas o assunto que nós queremos abordar aqui com o aborto é as consequências físicas, psíquicas de um suicídio inconsciente. Marcos, é a minha opinião. Não sei se você corrobora com ela. É com bastante apreensão que, neste momento, nós estamos acompanhando as discussões no Supremo Tribunal Federal a respeito do aborto, né, da sua legalização até a 12ª semana de gestação. A nossa apreensão é justificada porque acabamos de falar da realidade do espírito que nós somos, da realidade da reencarnação, da realidade da vida após a morte. Então, nós temos que juntar forças, nós espíritas, para esclarecermos as mentes dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal e também dos nossos legisladores na Câmara Federal, deputados e senadores, porque precisamos defender a vida, que, aliás, é cláusula pétrea na Constituição Federal, o direito à vida.
E nós sabemos pelos relatos dos espíritos, e que são relatos comoventes, reais, que muitas vezes a mãe que decide pelo aborto, ela tem como consequência arcar com mais um inimigo no mundo espiritual. Porque o processo de reencarnação, muitas vezes, é um processo de reconciliação de espíritos endividados entre si, através de várias existências. Até que, finalmente, um e outro um pouco mais sensibilizado, acaba, então, aceitando, né, tê-lo aqui na Terra, e no caso, a mãe. Então, tudo bem, aceitou que esse espírito, depois de tanta briga, de tanto ódio, tantos problemas, aceitou que ele viesse. Bom, muito bem, então aí a referência do Livro dos Espíritos. Muito bem, mas aí a mãe se deixa levar pelas coisas materiais e resolve abortar. Não quer ter esse filho agora. Nem sempre o espírito que viria a reencarnar está em condições de compreender e perdoar. E ele pode jurar vingança, porque ela não deixou que ele renascesse. Isso causa um processo obsessivo, profundo, grave, de longo curso, que pode levar a mãe a uma depressão, e dessa depressão, o suicídio. E esses espíritos, nossos inimigos, querem justamente nos levar ao suicídio. Ah, mas então é ele que vai responder. Não resta nenhuma dúvida que ele vai responder perante a lei divina. Mas temos o livre-arbítrio, temos o querer, a força de vontade, e, portanto, podemos resistir a ele. Quando não resistimos, damos a sintonia e nos entregamos, também somos culpados. E vamos desencarnar como suicidas. Sim, porque se ele inoculou em nós a ideia, fomos nós que a agasalhamos e fomos nós que perpetramos o ato. Então, nós temos uma coisa super agravada, né? Então, de um aborto que parecia ser uma coisa, né, sem importância, mas é muito importante, porque nós estamos tratando de seres humanos, espíritos, como nós. E você, Ronaldo, colocou muito bem para os alunos lá na universidade, né? Ah, vocês são a favor do aborto? Ah, nós somos. E vocês? Não, nós não somos. Ótimo, só vou conversar com vocês que são contra o aborto. E nós? Como que eu vou conversar com vocês se vocês estão mortos? Porque os seus pais foram a favor do aborto, portanto, vocês nem nasceram. E essa colocação é muito profunda. Não? Você está dizendo, porque você quer legislar sobre a vida dos outros. Você quer dizer quem pode e quem não pode nascer. Quem somos nós para isso? Nós que não somos os detentores da vida, que não temos o controle sobre a vida. Então, as consequências espirituais e morais do aborto podem levar ao suicídio. E olha que quadro agravado que nós teremos, então, nas consciências e no mundo espiritual. Pergunta 334, como ele colocou aí, eu vou ler só para que possamos ter essa amplitude espiritual. Do capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. 334. Há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou a sua a última hora, é feita a escolha do corpo que ela tomará? Responde os espíritos. O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. E daí, isso aí dá um estudo formidável sobre isso. Mas voltando ao nosso estudo aqui, Marcos, ao nosso estudo, não, perdão, nosso item do Evangelho,
Então ele vai dando essa continuidade e fala assim, pois não? Desculpa, eu não gosto de intervir, mas eu queria fazer um comentário para que vocês possam comentar. Uma questão até que o Ronaldo falou do corpo da mulher. Porque quando a mulher vai engravidar, o corpo manda um sinal que está sendo, uma criança está sendo gerada, e o corpo vai a 120, para poder criar um corpo em 9 meses, né? Então, de uma hora para outra, aquilo é cortado, quer dizer, o corpo está a 120, é o freio de arrumação, no bom sentido que a gente diz. E aquilo para bruscamente, meu amigo, deve dar uma perturbação no corpo da mulher. E aí, que eu queria que vocês falassem, que muitas vezes o homem, que é mais abortista do que a mulher, ele não sofre essa consequência que a mulher, infelizmente, vai sofrer. Além do trauma psicológico, espiritual, esse trauma do corpo, independente de qualquer outra coisa que possa ocorrer. É um corpo que está numa velocidade grande, de uma hora para outra, para. Isso deve dar um desarranjo e isso deve ficar para as próximas vidas. Sim. Era só isso que eu queria colocar. Em todos os... Bem lembrado, Tavares, em todos os aspectos. Até porque, como nós dissemos antes, o câncer de colo do útero é uma delas. Agora, achar que o homem que está ali também achando que não fez nada, que só induziu, a consequência é gravíssima também, porque é uma complexidade psíquica e moral muito grande envolvido em todo esse aspecto, espiritualmente falando. Que não vamos entrar no mérito, que é uma complexidade tamanha, que não dá, até porque ele induziu, e às vezes a mulher não estava nem pensando. Esse aspecto da mulher também, do organismo, até a 12ª, ela dá sinal, às vezes, com 2 dias, 3 dias. Fica enjoada, fica sonolenta. São N fatos, porque, além do lado material, tem um lado espiritual. Esse espírito que antecede essa concepção, e com a concepção, que já é no ato em si, ele já está havendo esse envolvimento espiritual, de emoções, de sentimentos vários. Olha a complexidade que o aborto está mexendo. São N situações, é só para termos uma ideia. Muito bom, Tavares. Comentando isso, Ronaldo e Tavares, que a colocação foi muito importante, nós falamos aqui do projeto reencarnatório, que está na questão 334, ou seja, o espírito é designado com muita antecedência. Então, o espírito que vai reencarnar, ele vai se ligando paulatinamente aos pais e, principalmente, à mãe, a nível mental, psíquico, a nível fluídico, para que, quando chegar o momento da concepção, o corpo da mulher já esteja todo adaptado para começar a gerar o novo corpo que propiciará a reencarnação a esse espírito. Você cortar esse processo, como o Tavares está nos lembrando, é uma violência que se faz não apenas ao espírito que não vai mais poder reencarnar, mas é uma violência, sim, inclusive orgânica, ao corpo da mulher, porque é um corpo que está energizado, né? É um corpo que recebeu toda uma carga fluídica, mental, né? De toda essa preparação, e que agora você corta. Bem, algumas mulheres podem até não sentir tanto, mas outras vão sentir muito, inclusive problemas de coração, inchaços, etc., hemorragias que às vezes não se consegue estancar. Mas aí foi lembrado agora uma outra questão. O homem, o pai, cadê? Normalmente, realmente, ele não aparece, né? Problema do aborto, a mulher entrar em depressão, ter problemas orgânicos gravíssimos e ela acabar chegando à desencarnação e, às vezes, pelo suicídio. Cadê o homem? Cadê o pai nessa história? Ninguém vai fazer nada? Deus sabe. A lei divina age. O homem que induz a mulher ao aborto ou que a obriga a abortar, tanto aquele que, como médico, realiza o aborto, ele é considerado perante a lei divina como um assassino.
é o mandante. Ele é o mandante. É aquele famoso que não aparece, não é? Não aparece na televisão, né? Nos jornais, na imprensa, mas é o mandante. E, portanto, ele Só vai mulher. responder a lei divina. Só mulher que é culpada. Não é? Então, nós, por todos esses aspectos, tá? O aborto também é condenado pelo Espiritismo, tanto quanto o suicídio. E, lembrando, o aborto pode levar ao suicídio, seja pela depressão da própria mulher, seja porque o espírito queria reencarnar, por ódio, começa a obsediar, e muitas vezes o pai, tá? Nós temos na literatura espírita vários casos registrados em que o pai também foi perseguido pelo Sim. espírito. Sim. Tá? Então, isso é bastante complexo e nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Portanto, sempre a favor da vida, viver sempre. Eu gostaria, Marcos, que você abordasse, se você lembrar, eu não sei se é o livro Ação e Reação, o Sexo e Destino, mas acho que é Ação e Reação, não lembro. Em que Paulo, André Luiz está naquela parte em que tem os emissários que ficam na barreira, ali na fronteira do umbral, e tem uma senhora que pede clemência aos emissários, fica pedindo aquela clemência, e Paulo está irredutível, ele está aí só observando, e André Luiz está, puxa, por que Paulo não ajuda essa senhora? Lembra dessa passagem? Uhum. E ele está... Lembra? Você poderia, então, nos colocar que ela fica pedindo clemência e clemência, por favor, senhores emissários. Coloca para nós. Tem um ponto importante aí. Na verdade, o livro é o Nosso Lar. Está no livro Nosso Lar. E é muito interessante porque havia lá num ponto lá da colônia, né, na fronteira da colônia, né, eles foram atender um chamado, o André Luiz acompanhou a Narcisa, a enfermeira, e ao chegarem lá, era uma senhora, já desencarnada, e que estava pedindo, pelo amor de Deus, por favor, não sei o que e tal, para poder entrar na colônia e ser assistida. Mas acontece que Nosso Lar tem as defesas magnéticas e tem a equipe de vigilância. E o vigilante da área havia chamado o chefe, né? O coordenador-geral, que também acompanhou e foi lá. E o André Luiz ficou comovido, né, com os apelos daquela senhora desencarnada, quando o chefe da vigilância disse que não ia autorizar a entrada de jeito nenhum. E, como o André Luiz ficou sem entender, aí ele disse, olha só, você não está vendo. Mas, a Narcisa ajudou, ampliou a visão espiritual do André Luiz. Olha o contorno dessa nossa irmã. Olha o contorno dela. O que você está vendo? Eu estou vendo muitos pontos pretos, vários. Tá? Esses são todos os abortos que ela fez. E ela abortou todas essas crianças. Não. Ela era parteira abortista. Esses são todos os espíritos que ela matou, que ela não permitiu que reencarnassem. Tá? E olha, isso que ela está mostrando aí, não tá, é só dos lábios para fora. Aí o chefe da vigilância, para dar uma lição para o André Luiz, assim, é só, minha irmã, pode se afastar, não sei o quê, você não vai entrar aqui não, que não sei o que lá. Aí a mulher se transforma, seus aqueles, porque não sei o quê, da boca para fora. Tá vendo? Ela quer entrar, mas é para perturbar tudo. E as nossas defesas magnéticas, a nossa visão espiritual capta. E nós sabemos realmente se pode ou se não pode. Então, olha só, uma mulher, tá? Mas que ela mesma ela não abortou. Mas como ela era parteira, ela entrou por esse campo de ser paga para fazer abortos em outras mulheres. E agora ele tem todos aqueles espíritos que estão cobrando dela. Então, é mais uma consequência dessa ação aqui no mundo material.
Olha que assunto importante, hein? O suicídio, olha quanta coisa está acontecendo nessas consequências em relação à causa. Mas vamos lá. E aí diz aqui, por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido pelo Espiritismo obstado de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, ou de compreender, né, a situação espiritual, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Então, daí a importância de ter essa visão do futuro, da além da reencarnação, ou, no mínimo, um parênteses aqui, minha opinião, a exemplo de Jesus, humanidade, essa humanização que está faltando em nós, esse aspecto não só do espiritual, mas da humanização, dos reais valores humanos que estamos nos perdendo em nós mesmos. É verdade, Ronaldo, sem nenhuma dúvida. Kardec nos traz um texto magistral, as consequências da doutrina espírita para vivermos e acabarmos com o suicídio. Porque quando estudamos o espiritismo, nós compreendemos as causas das nossas aflições, nós compreendemos por que estamos aqui e o que devemos fazer aqui. Compreendemos que temos um potencial divino e que podemos fazer muito, muito mais do que fazemos. E também compreendemos que a morte não termina com nada. A morte não é um fim. Na verdade, é o recomeço do nosso retorno ao mundo espiritual. E Kardec tem razão. Quando tivermos, na grande maioria dos seres humanos, essa visão espiritualizada sobre a vida, essa visão mais humanizada, não resta dúvida que esse será um grande antídoto contra o suicídio. Então, o espiritismo tem essa faceta de acabar com o suicídio. Porque eu sei o que vai acontecer comigo depois da morte, se eu cometer esse ato. Eu sei que tudo passa aqui nesta vida, menos a misericórdia divina, que estará sempre comigo. É por isso que já são mais de 10 anos que eu escrevo mensalmente no jornal Correio Espírita a coluna Em Defesa da Vida. O jornal Correio Espírita, você pode fazer a assinatura hoje através da internet, ele é um jornal digital, já foi impresso, hoje ele é digital, basta acessar correioespírita.org.br para fazer a assinatura. E os meus textos, que são textos curtos, de 25 linhas em defesa da vida, eles são muito acessados no site do Correio Espírita, e eu tenho textos que já estão aí com 10 mil visualizações. E esses textos deram origem a 3 livros para defender a vida. O Nunca Perca a Esperança, o Superando Aflições e o Enxugue Suas Lágrimas. Esses 3 livros estão disponíveis no site da Amazon. Então, é só entrar em amazon.com.br e pode adquirir qualquer um dos livros. Então, Nunca Perca a Esperança, Superando Aflições e Enxugue Suas Lágrimas. Que essa é a mensagem do Espiritismo. É a mensagem de vida, não importa o que esteja acontecendo conosco. E aí eu sempre lembro, Ronaldo, aquela passagem do Paulo de Tarso, que é para seguir em frente mesmo com os joelhos desconjuntados. Não importa como você esteja, o mundo está caindo sobre a sua cabeça. Mas você tem que seguir em frente e, como você bem lembrou, com o Evangelho, com Jesus, que é a nossa luz, é o nosso roteiro. Isso não significa
que vez ou outra você não vai ficar triste, que vez ou outra, né, você não vai balançar a cabeça, até ficar com alguma dúvida. Isso faz parte dos nossos aprendizados. Mas com o Espiritismo, nós aprendemos que não podemos nos entregar, que não podemos nos deixar cair. Você pode tombar, mas tem que levantar e tem que prosseguir. Chegamos, assim, ao final desses 3 programas sobre o suicídio, um tema formidável, importantíssimo para que possamos despertarmos em nós. E eu quero deixar 2 frases principais para tudo isso, que a mim tem dado muito certo, muita força. São palavras de Jesus. No mundo tereis aflição, mas não vos preocupeis. Eu venci o mundo. O mundo do egoísmo, do materialismo e das incompreensões. E o outro é, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Que Jesus nos abençoe. Assim, estamos encerrando este episódio de Espiritismo e Educação, o 3º desta série, em que abordamos o suicídio à luz da doutrina espírita, dando a todos uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. Nunca nos entreguemos. Somos espíritos imortais, presentemente reencarnados, dando cumprimento à nossa missão de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos e de aprendermos a nos amar. Tenhamos em Jesus, no Evangelho, na imortalidade da alma e na crença na vida futura, as nossas bases aqui na Terra, e conseguiremos viver muito melhor. Esse é o nosso recado a você que está nos acompanhando, e aguardamos a sua presença na próxima segunda-feira, 20h30, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Gratidão nossa a você também, Ivonete, e a todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter um final de noite com muita paz em nossos corações. Recebam todos o nosso abraço e até nosso próximo encontro.